Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje é apenas o 26º dia, finalizamos ontem Gênesis, já temos finalizado Romanos e hoje iniciaremos Êxodo, um livro que é maravilhoso. Então já te convido, se você chegou nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas, nosso propósito consiste basicamente em todos os dias assumirmos o compromisso de ler a palavra de Deus, criando o hábito da leitura, 15 a 20 minutos por dia, menos de 1,5% do seu dia para dedicar à leitura, à palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca do Senhor falando conosco, de encontro àquilo que são as nossas necessidades, nossas aflições, aquilo que a gente precisa ouvir. Amém? Fortalecendo o nosso vínculo com o Pai, aumentando a nossa fé, só bênçãos. Então já te convido a se inscrever aqui acima e se você não iniciou ainda, iniciar o seu plano de leitura a partir do dia 1. Amém? Futuramente, creio que teremos lives também e grandes coisas o Senhor continuará fazendo no meio de nós. Amém? Então vamos orar ao Senhor antes de iniciarmos a leitura no livro de Êxodo. Amém? Se desprenda de tudo aquilo que possa estar tirando o seu foco de ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. Senhor meu Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Ó Senhor, o Senhor conhece o íntimo de cada um. A tua palavra diz que nada fica oculto aos teus olhos. Então, Senhor, vem com teu olhar de misericórdia e perdoa nossos pecados. Senhor, nos transforma através da tua palavra, nos molda fazendo pessoas melhores, que nós sejamos cada vez mais servos fiéis, obedientes àquilo que são as tuas leis, aquilo que é o teu desígnio para a nossa vida. Que nós venhamos entender que não há nada melhor do que estarmos aos teus pés diante da tua presença. Então, Espírito Santo, te peço, conduz a nossa leitura de hoje, abre os nossos corações, nossa mente, vai de encontro ao coração de cada um dos nossos irmãos que aqui estão esperando ouvir a tua palavra. Faz cair por terra todo o mal, toda a seta de Satanás contra a vida dos meus irmãos e que seja uma leitura maravilhosa para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo é uma bênção, irmãos. Basicamente é o segundo livro da Bíblia, né? Faz parte do Pentateuco, e ele vai mostrar o quê? Como que Deus liberta um povo, faz uma aliança com esse povo e como vai viver no meio deles. Através de milagres, vamos ver ali a história de Moisés, as pragas do Egito. É maravilhoso, é maravilhoso. Muita libertação física e espiritual, o povo sendo escravo no Egito. É bênção, irmão, é bênção. Então já peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e vamos iniciar a nossa leitura no livro de Êxodo, capítulo 1. Os sofrimentos dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem.
Mas se nascer uma menina, deixe que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixavam que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem para todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Misericórdia, que perseguição, irmãos. Êxodo capítulo 1 já cruel com a situação dos israelitas. Dando continuidade, o nascimento de Moisés, capítulo 2, começa da seguinte forma: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés foge do Egito. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu, e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu de beber para os nossos animais. E onde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Maravilha, Deus é fiel, amém? Deus é fiel e não esquece dos seus escolhidos. Se você é escolhido por Deus, digite aqui abaixo, amém. Amém. Se você é escolhido, digite aqui, porque Deus é contigo, Deus é comigo e jamais vai nos abandonar, independente da circunstância. Amém. Agora, dando continuidade, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, os 12 apóstolos.
Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. A missão dos 12. A missão dos 12 apóstolos. Jesus enviou esses 12 homens dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacolas, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam: que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Meu Deus! Versículo forte, hein, irmãos? Muito forte. Dando continuidade. Perseguições e sofrimentos. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos nossos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. De quem devemos ter medo? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Glória a Deus. Meu Deus, que versículo lindo. Salve! Durante a leitura, se você tiver a possibilidade, marque na sua Bíblia, deixe marcado os versículos que mais falam ao seu coração. Amém? Dando continuidade, meus irmãos. Confessar e negar a Cristo, versículo 32. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim.
espada em vez de paz. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Glória a Deus. As recompensas. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Abra agora a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 26. Bênção, Provérbios é maravilhoso. Capítulo 26 começa da seguinte forma. O tolo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor rapidamente agradecendo. Amém? Feche seus olhos e ore com todo o seu vigor, com toda a sua alma, do fundo do seu coração, agradecendo ao Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Quão belas e poderosas são as tuas palavras aos nossos corações. Quão preciosos são cada ensinamento do Senhor nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Continua falando conosco nos dias seguintes, ó Senhor. Precisamos ouvir cada um dos teus ensinamentos e que eles entrem nos nossos corações e transformem por completo, ó Senhor. Que cada ensinamento da parte do Senhor entre nos nossos corações e nos transforme por completo. Nós precisamos ser cada vez mais pessoas melhores, servos obedientes e filhos que agradam ao Senhor. Então assim te louvo e te agradeço. Amém. Louvado seja o Senhor na sua vida, meu irmão. Estou muito feliz, muito animado
muito motivado pela graça do Senhor para estarmos aqui amanhã lendo mais um dia, né? Mais um dia na nossa leitura da Palavra de Deus. Já sabe, deixe o seu like nesse vídeo que é muito importante para o YouTube, né? Para a plataforma entender a relevância do nosso propósito, amém? E entregar consequentemente para outras pessoas. Deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.